Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora sobre uma história muito interessante de uma formiga. Eu espero que você goste, curta, compartilhe, comenta. Vamos lá. Essa história que aconteceu num belo jardim, onde alguém esqueceu um pote de mel. E esse pote de mel era aparentemente muito saboroso. Então começou a chamar a atenção de algumas formigas. A primeira formiga que apareceu no local e olhou aquele pote de mel, olhou e falou, nossa, que delícia deve ser esse mel. Vou lá e vou conquistar esse mel. Subiu, começou a subir, deu o primeiro passo, segundo passo e escorregou. Desistiu. Veio uma segunda formiga, olhou aquele pote e pensou a mesma coisa, eu quero aquele mel. E começou a subir, começou a caminhar rumo ao topo. 3, 4, 5 passos, escorregou. Continuou insistindo. E aí a outra formiga que via ela insistindo falou, ei, desiste. Eu já tentei, você não vai conseguir. Ela mal deu o segundo passo e caiu. Então começou a chegar outras formigas, olhando e questionando o que tinha lá em cima. Mal olhavam para ver o que tinha lá em cima. E aí eu vi as outras formiguinhas falando, olha, é um pote de mel, tem mel lá em cima, mas é muito difícil subir. Outras formigas tentaram e nenhuma conseguiu. Então, foi chegando formigas, outras começaram a tentar subir, e aí começou a falar, ei, cuidado, é muito difícil, você não vai conseguir. E aí as formigas começaram a cair uma por uma. Chegavam novas formigas, tentavam, algumas, antes de começar a subir, começavam a ouvir as outras falando, esquece, é difícil, você não vai conseguir. E algumas nem tentavam, simplesmente desistiam. E aí, de repente, tinha um monte de formiga olhando, desejando aquele lindo e aparentemente saboroso pote de mel. Eis que, de repente, aparece uma formiguinha, vê as outras formigas olhando para cima, ela para, começa a olhar aquele pote de mel, começa a ficar com desejos daquele pote de mel. Então o que ela faz? Ela vai em direção ao pote de mel para começar a subir. Nesse momento, todas as outras formigas começam a falar, que isso, formiguinha, desiste, você não vai conseguir. Olha quantas formigas já tentaram e nenhuma delas conseguiram. E essa formiga continuou e começou a subir. E as outras formigas olhando, falou, ei, formiguinha, cuidado, você vai cair. Ei, desiste. Ei, para com isso, você vai se machucar. É muito alto, você não vai conseguir. E essa formiguinha não deu ouvido. E essa formiguinha continuou a subir, com dificuldade, quase caindo. E as outras formigas todas gritando, esquece, você não vai conseguir. De repente, ela dá o último passo e chega no topo do mel. E ela começa a se saborear daquele delicioso mel. E quando ela desce, super satisfeita, as outras formigas cercam essa formiguinha e começam, ei, formiguinha, me conta como você fez, como você conseguiu. E a formiguinha? E aí, formiguinha, me conta, por favor, eu quero saber o que você fez, como você conseguiu subir. E a formiguinha? E aí, de repente, chega uma outra formiga e fala, ei, pessoal, o que vocês estão fazendo? Aí as formigas falam, essa formiguinha, ela é egoísta, ela subiu lá em cima e não quer nos contar o segredo. Aí a formiga amiga dela falou, gente, essa formiguinha, ela é surda, ela não ouve o que vocês estão falando. Esse foi o segredo, esse foi o motivo que fez ela chegar lá no topo. Esse foi o principal, o único segredo, técnica que ela usou. Ela olhou o mel e falou, eu quero aquele mel, eu vou conquistar esse mel. E quando as outras formigas começaram a falar que era difícil, que era impossível, que muitas outras formigas tentaram e nenhuma conseguiu, o que ela fez? Ela não ouviu.
ela não deu ouvido àquelas outras formigas. Eu quero perguntar para você, o quanto você tem dado ouvidos aos ladrões de sonhos? Você já parou para pensar que o principal ladrão de sonho está na sua casa? Seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, namorado, namorada, noivo, noivos, marido, mulher, são os principais ladrões de sonhos. E vocês sabem por quê? Porque elas ficam gritando, formiguinha, cuidado, é muito alto, cuidado para não se machucar. E pelo excesso de amor, eles acabam fazendo com que você não acredite e olhe logo o negativo. E olhe logo o medo, destaque o medo em você, de você cair e se machucar. Então, muitas das vezes, os nossos principais ladrões de sonhos são aquelas pessoas que mais amam você. Aquelas pessoas que dariam a própria vida para te salvar. Mas justamente por esse excesso de amor, elas estão roubando seus sonhos, preocupados em fazer com que você possa se machucar, quebrar a cara, se decepcionar. Claro, existem também outros ladrões de sonhos, mas esses ladrões de sonhos, eu gosto de falar uma frase, um dito popular que fala: Deus, cuida dos meus amigos, porque dos inimigos cuido eu. É isso. As pessoas que não te amam, que querem roubar o seu sonho, você já sabe quem são. É fácil identificar. Agora, aquelas pessoas que estão torcendo por você, que te amam, e sem querer ficam tirando você do seu eixo, sem querer, com excesso de cuidado, fica roubando seus sonhos, porque elas acham que é muito melhor para você ser algo que ela quis ser e não conseguiu. Estou falando dos seus pais. E aí elas acabam tirando o sonho, desmotivando você de seguir uma carreira que você queria seguir, porque eles querem que você siga os sonhos dele. Então, quem são os principais ladrões de sonhos? Sua família, as pessoas que te amam, os amigos, você mesmo. Você é o seu principal ladrão de sonho? Você fica pensando o tempo todo que você não é capaz, que você não consegue? Faça uma reflexão, analise quem é o seu principal ladrão de sonhos. E lembre-se, aquela formiguinha, ela só chegou no topo porque ela era surda, ela não deu ouvido a ninguém. Ela apenas olhou e foi determinada. Gostou? Me siga, curta, compartilhe, mostre essa história, mostre essa parábola para aqueles que precisam ser surdos e seguir seus sonhos. Até a próxima.